Nessa aula eu vou te ensinar 3 setups que eu considero fantásticos para operar em qualquer tipo de mercado. Com tantas estratégias, indicadores, candles, fica difícil não só de escolher a melhor estratégia, como também saber quais delas realmente funcionam. Eu opero desde 2015 e ao longo desses anos eu aprendi na prática que uma boa estratégia precisa ser simples de identificar, fácil de operar e especialmente muito lucrativa. E já vamos começar aqui com os 2 pés na porta, rompimento de lateralização estreita. Aqui o nosso objetivo vai ser pegar movimentos explosivos. Nós vamos interpretar o momento de mercado em que ele está respirando, ou seja, contraindo, e nós vamos pegar o momento exato em que o mercado está prestes a explodir. Qual é o lance dessa estratégia? Bom, primeira coisa, cara, que a gente vai precisar identificar é o momento em que o mercado está realmente muito indeciso. E não é pouca coisa não. É realmente os compradores e os vendedores aqui, ó, um olhando pro outro, de frente pro outro, ninguém quer dar o primeiro tiro e tá todo mundo aqui se observando e só aguardando o primeiro movimento. E como que nós vamos olhar isso no gráfico? Nós vamos observar ao longo dos últimos 8 candles uma contração de volatilidade. Em outras palavras, um momento em que o mercado começa a se movimentar muito pouco, mostrando que nem os compradores estão convictos e nem os vendedores estão convictos. Quando nós temos candles pequenos, um do lado do outro em sequência, e por isso que eu preciso de 8 candles, no mínimo, eu tenho então a primeira etapa do rompimento da lateralização estreita. Percebe, cara? Candle vermelho, verde, dúvida, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, uma hora compradores, outra hora vendedores, só que com pouca força, com muita indecisão. E o que tem de tão especial nesse movimento aqui? Por um lado, nós temos vendedores aqui em cima empurrando muito o preço para baixo, empurrando de verdade. E aqui embaixo nós temos os compradores empurrando muito os preços para cima. E aí fica os vendedores empurrando para baixo, os compradores empurrando para cima e como se fosse uma mola mesmo. Quanto mais apertado nós temos os dois lados sendo carregados, quanto mais essa mola está sendo apertado, maior o potencial de quando nós tivermos uma pressão para um lado ou para o outro, dessa mola estourar. Por isso que quanto menor for os candles nesse processo de contração, mais importante vai ser o movimento posterior. E aí tu deve estar te perguntando, tá, Loris, entendi. Vendedores empurrando para baixo, compradores para cima, mola contraindo, uma hora essa mola vai explodir. Agora, para qual lado ela vai explodir? Será que eu devo já sair comprando aqui, antecipando uma possível alta? Ou será que eu devo pensar em vender, antecipando uma possível queda? Esse é um dos grandes erros, bastante iniciantes, na verdade, que os traders cometem ao operar esse tipo de sistema. Nosso objetivo aqui não é adivinhar para onde vai o mercado, é acompanhar a mola. Então eu vou aguardar uma barra acontecer. Eu não devo me antecipar. Apareceu a lateralização, a barra apareceu para baixo e agora sim eu tenho o meu gatilho de entrada para o rompimento de lateralização estreita. Mas percebe que o seguinte, cara, eu não vou pensar em alvos curtos, porque o rompimento de lateralização estreita, essa é a grande palavra, não é um rompimento comum. Aqui nós temos um movimento que a mola está muito apertada e quanto mais contração de volatilidade, mais a expansão deve acontecer. Então, cara, eu devo pensar em alvos longos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, tá? Segura essa. O que de fato eu posso esperar daqui para frente a partir de uma barra grande é, portanto, a continuidade do movimento favorável à barra. Perceba nesse exemplo, tenho aqui mini índice no gráfico de 2 minutos. Peguei esse prazo operacional para conseguir te mostrar um exemplo bem redondo para que fique bem claro para ti, tá? Mas lembrando que um prazo de 2 minutos é algo realmente muito agressivo, eu sugiro somente para traders muito experientes. Mas, como é um setup que a gente consegue utilizar nos diversos prazos operacionais, a gente pode utilizar no 2, no de 5, particularmente eu gosto no de 15. Mas olha aqui, cara, nós temos exatamente o que é necessário. Uma lateralização estreita, ou seja, em outras palavras, um momento em que o mercado está muito indeciso, com candles verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, no mínimo 8. Aqui eu tenho 9. E repara que a gente consegue marcar uma caixa aqui, ó, bem pequenininha. E aí
eu já consigo entender agora o que precisa acontecer. Preciso de uma barra grande. Eu não sei se essa barra grande vai vir para cima, eu não sei se ela vai vir para baixo, eu não sei se ela vai vir na próxima barra ou daqui a 5 barras. Por isso que eu tenho que ter paciência para esperar. O trader não trabalha com futurologia, o trader trabalha com o que o gráfico está mostrando. Então a gente vai aguardar. Vamos ver. Passou uma barra, olha lá, não apareceu ainda o que eu preciso. Eu não preciso somente de uma barra que feche acima ou abaixo do suporte ou acima da resistência. Eu preciso de uma barra de força, de uma barra grande. Por isso que eu vou aguardar. A barra grande nada mais é do que se fosse um monte de elefante, uns mamute passando por cima dessa galera aqui, como se elas nem existissem. Isso aqui é umas formiguinhas assim, ó, que estão ali, comprador, vendedor, comprador. E aí a gente vai esperar realmente os elefantes para daí subir na garupa deles e ir com eles. Aí sim, então, olha aqui, ó, ainda nada, tá vendo? Que eu tô pequenininho. Ah, Loris, mas tá rompendo. Mas eu não tenho a barra grande ainda, cara. Lateralização, barra grande. É isso. Não fica antecipando o movimento. Pau! Agora eu tenho. Agora eu tenho aqui a barra grande. O que eu faço agora? Bom, começo a considerar possíveis entradas na ponta da compra, porque o mercado está me sinalizando isso. E lembra que a gente tá falando de um movimento forte, direcional. Por isso faz muito sentido pensar em alvos longos. Já vamos falar agorinha sobre isso, tá? Primeiro, eu vou colocar uma entrada aqui no acionamento do candle com stop abaixo da mínima. E olha que movimento que esse setup é capaz de fazer. Olha que coisa magnífica. Já acionou rasgando, né? Já acionou mostrando aqui quem manda sou eu. Os compradores botaram na mesa e falaram, nós vamos fazer esses preços subirem. E não deu outra, cara. Olha aqui, olha aqui. É a mola. É a mola. Ela tava contraída lá. Isso aqui se chama energia potencial cinética. Quando o mercado aciona isso, cara, não tem pra ninguém. Olha o movimento. Nós temos esse exemplo aqui no mini índice, com o mercado deixando uma barra de stop em torno de 130 pontos e até agora nós temos aqui nada mais nada menos do que 650 pontos, o que daria um potencial de alta superior a 4 vezes a amplitude do risco. Tá, Loris, e o alvo? Tu botaria onde? Tu botaria de 2 vezes o risco? 5 vezes o risco? De 7 vezes o risco? Aonde fica o melhor? Porque a gente quer extrair o máximo desse movimento. Aí que está. A gente não pode pensar em alvos curtos nesse tipo de movimento, justamente porque ele entrega muito. Mas tem um limite. Eu não posso exagerar num alvo, senão eu vou acabar perdendo uma operação que pode ser muito boa. Para nós conversarmos sobre esse tópico de alvos, que eu sei que traz muitas dúvidas, eu preciso explorar 2 conceitos importantíssimos contigo que define uma estratégia vencedora no longo prazo. Mas o que faz um setup ser lucrativo? O que faz uma estratégia dar dinheiro no longo prazo? Bom, são algumas variáveis, sem sombra de dúvida, mas tem 2 em especiais que fazem um setup dar lucro no longo prazo. Nós temos como primeira variável importante a taxa de acerto, a quantidade de trades que nós vamos acertar. E não, isso sozinho não define um setup lucrativo. Tem muita gente que acha que, pô, se eu tiver uma taxa de acerto de 99%, eu vou fazer dinheiro. Não necessariamente. Nós precisamos observar um cara que, particularmente, eu julgo muito mais importante do que a taxa de acerto, que é o payoff. Aí sim, quando nós estivermos falando desses 2 caras em conjuntos, tá? Não tem como separar eles, nós vamos estar falando de um sistema lucrativo. E na média, o que nós vamos buscar com o sistema é um sistema que nós tenhamos alta taxa de acerto e também alto payoff. E caso tu não sabe o que é payoff, cara, segura que eu já vou te explicar. Tu vai ver o quão relevantíssimo é esse conceito. Por enquanto, eu quero que tu entenda que um aumento da taxa de acerto e um aumento do payoff vai produzir um aumento do lucro. Por isso que a gente precisa olhar para esses 2 caras. E aí tu pode estar te perguntando, tá, Loris, se a taxa de acerto e o payoff aumentam o lucro, como é que eu faço para aumentar a taxa de acerto de um sistema? Ou como é que eu faço para aumentar o payoff de um sistema? Tem como fazer isso? Já te respondo. Tem sim, e isso está completamente atrelado ao alvo que nós vamos escolher ao utilizar um sistema, que por consequência vai nos ditar basicamente o lucro. Vamos começar pela taxa de acerto. Como a gente aumenta a taxa de acerto no sistema, Loris? Aliás, tem como aumentar? Resposta, tem sim. E na verdade nós temos 2 maneiras de aumentar a taxa de acerto de um sistema. Nós podemos ir pelo caminho de diminuir o alvo, ou seja, colocar ele mais perto do nosso ponto de entrada, ou aumentar o tamanho do nosso stop. Essas 2 maneiras vai fazer com que a gente aumente a taxa de acerto. Olha só, diminuir o alvo. Claro, cara, pensa comigo. Imagina que tu tem um mercado
mercado que está dentro de uma tendência de alta, e aí tu esperou um sinal acontecer, um preço de reversão, uma estratégia fantástica, eu vou te mostrar ela logo logo, é a terceira estratégia, e aí tu identificou, colocou teu ponto de entrada, colocou teu stop, calculou o teu alvo e tu definiu um alvo ali em cima. Maravilha, até aqui tudo certo. O mercado te acionou e começou a andar favoravelmente ao teu trade. Pô, maravilha, né? Tá felizão da vida, Lorenz, agora eu vou pra cima, beleza. Mas não atingiu o alvo ainda. Tu tá no lucro, o mercado está se movimentando, tá perto do teu alvo, mas ainda não encerrou a operação. O que isso tem a ver com aumentar a taxa de acerto? Tudo. Porque na medida em que nós temos um alvo maior, isso dá espaço para o mercado se movimentar mais e, eventualmente, até voltar para o stop. Quantas vezes isso já não aconteceu contigo, cara? Comigo, várias. Tracei um alvo lá em cima, o mercado começou bem, estava indo para o meu alvo, no final das contas, me estopou. Bom, se ao invés de eu colocar o alvo lá em cima, Lores, eu tivesse baixado o alvo, essa mesma amplitude de mercado, ao invés de ter gerado o stop, teria colocado a operação no lucro, correto? Correto. Dessa maneira, então, eu teria acertado o trade, o que teria colocado esse trade na estatística vencedora e no longo prazo, com um alvo mais curto, eu vou ter mais trades indo pro alvo, correto? Ou seja, quanto menor for meu alvo, maior vai ser a minha taxa de acerto. Segura essa. Por outro lado, se eu aumentar o meu stop, eu também vou aumentar a minha taxa de acerto. Percebe, cara? Se nessa mesma situação eu tivesse esse mesmo movimento de queda, o mesmo alvo lá em cima, mas ao invés de eu ter colocado o meu stop aqui embaixo desse fundo, eu calculei por um outro indicador e vi que o melhor stop teria sido um pouco mais abaixo. Nesse caso, cara, nós vamos estar dando mais respiro, mais espaço para o mercado se movimentar e, eventualmente, ele vai fazer um movimento muito contrário, não vai bater no nosso stop e vai voltar pro alvo. E esse espaço aqui a gente pode fazer de diversas formas, tá? Por enquanto eu quero só que tu te concentre na amplitude do stop e na amplitude do alvo. Percebe que ao diminuir o tamanho do alvo, eu aumento as chances do mercado numa pequena oscilação já me colocar numa situação positiva e bater no meu alvo, e aumentar o stop, eu dou mais margem para o mercado respirar contrário a mim e, portanto, eu vou ter mais vezes o mercado também chegando no alvo. Lembra que eu te falei que taxa de acerto e o payoff andavam sempre junto? Sim. E andam. Tem esse senhorzinho aqui de suma importância, que ele tá sempre atrás ali da taxa de acerto, vendo o que tu tá fazendo com o teu alvo, e de acordo com o que tu fizer com o teu alvo, o payoff vai se modificar. Olha a importância desse cara. Primeiro, o que é payoff? Payoff, cara, nada mais é do que o quanto tu ganha frente ao quanto tu arrisca. Simples assim. Por isso, quando nós temos dois sistemas e tu olha, pô, no último ano esse sistema deu 100 mil reais e tu olha para um outro sistema e ele deu nesse mesmo período um lucro de 200 mil reais. E se tu olhasse esses dois números de maneira isolada, é claro que se eu te perguntasse, cara, qual é o sistema mais lucrativo? Tu responderia, o que tem o maior valor, o maior lucro. Mas não, o ponto é o quanto nós arriscamos para chegar naquele valor. Pensa comigo, cara, se o sistema A que deu 100 mil reais no último ano, nós arriscamos apenas 20 mil para alcançar esse resultado, isso significa uma coisa. E no sistema que nós ganhamos 200 mil, nós arriscamos 50 mil para chegar nesse resultado. Qual foi o mais arriscado? Então nós vamos pegar o que nós ganhamos frente ao quanto nós arriscamos. 100 por 20 dá 5, 200 por 50 vai me dar 4. Ou seja, na verdade, o sistema que ganhou 100 é bem mais interessante. Porque é verdade que eu ganhei menos, mas eu também arrisquei proporcionalmente menos. E isso é uma conta que a gente precisa avaliar antes de decidir um sistema. Taxa de acerto e payoff. Olha só a mágica da gangorra, cara. Pegando uma situação original aqui, em que eu tenha uma relação de risco-retorno, de alvo e stop de 1 para 1. Entrei no trade, coloquei meu stop de 1, coloquei meu alvo de 1. Nesse caso, eu vou ter um payoff de 1, né? O quanto eu ganho frente ao quanto eu arrisco. Se eu diminuir o alvo, se eu colocar um alvo agora de meio para 1, o que vai automaticamente acontecer? O quanto eu ganho é meio e o quanto eu arrisco é 1. Logo, eu diminuo o payoff, porque eu estou diminuindo o quanto eu ganho frente ao quanto eu arrisco. Então, sim, diminuir o alvo aumenta a taxa de acerto, porém, diminui o payoff. E a mesma coisa com aumentar o stop. Na medida em que eu dou mais espaço para o mercado se movimentar, eu estou, na verdade, aumentando o meu risco. Meu alvo permanece o mesmo, mas eu aumento o meu risco, o que faz com que meu payoff também diminua. Simplificando, diminuir o alvo aumenta a taxa de acerto? Sim, porém diminui o payoff. Aumentar o stop
Aumenta a taxa de acerto? Sim, porém diminui o payoff. E tu possa estar te perguntando, né? Tá, mas Lawrence, então eu vou ter que achar um balanço entre taxa de acerto e payoff para que eu tenha o máximo resultado desse sistema? Exatamente, cara. Se eu tiver um sistema que tem taxa de acerto muito alta, o resultado começa a ficar linear a partir de um certo ponto. Assim como o payoff também, se eu aumento ele demais, ele começa a ficar linear a partir de um certo ponto. Então eu preciso encontrar o ponto ótimo entre taxa de acerto e payoff e dessa maneira eu vou ter o melhor resultado possível no que tange aonde eu devo colocar o meu alvo. Percebe o quão importante é nós observarmos todas as outras informações além do sistema em si? Olhar para a tendência, olhar para a lateralização, saber exatamente os candles, olhar para a barra de convicção, saber onde entrar, saber onde estopar, saber aonde nós devemos colocar os alvos em cada uma das estratégias é de suma importância para nós ganharmos dinheiro no longo prazo. Todas essas informações eu divulgo dentro do meu curso de Price Action, onde em 12 módulos eu explico detalhadamente cada ponto das estratégias. Uma, essa que eu tô te mostrando aqui, rompimento de lateralização estreita, que dentre tantos outros fatores eu tô te mostrando aqui só realmente os 2% do que é necessário para te aprofundar e ser realmente um trader lucrativo e consistente. Eu te sugiro que tu venha aqui no link abaixo e entenda exatamente sobre esse treinamento que está completíssimo. Avançando aqui, nós vamos então para a segunda estratégia, realização frustrada, onde nós vamos buscar trades a favor da tendência. Tá, Lawrence, tive aqui a lateralização estreita, o mercado rompeu e aí, não consigo fazer mais nada? Claro que consegue. A gente consegue não só surfar todo o movimento, como também pegar movimentos dentro da tendência. Só que eu vou falar aqui não de uma tendência simples, não de uma tendência média, mas de uma tendência realmente muito rápida. E para isso, eu vou precisar que tu coloque uma média exponencial de 9, que é uma média muito rápida que vai nos mostrar o momento certo de utilizar a realização frustrada. Procura aqui então a média exponencial, 9 períodos. Eu preciso que o mercado esteja dentro de uma forte tendência. Ponto 1 para a realização frustrada. Ponto 2 é identificar a realização frustrada, que é uma sequência de candles que nós vamos buscar o contrapé daqueles que estão acreditando no movimento contrário à tendência. Ou seja, nós vamos esperar que o mercado produza um movimento contrário à tendência e nós vamos buscar o stop dessa galera. O que é a realização frustrada? É uma sequência de candles, de 3 candles que nós vamos precisar. Nós vamos observar um candle vermelho, um candle verde e um candle vermelho. Tem que ser nessa ordem. Então a gente vai aguardar, vermelho, verde, vermelho, vermelho, verde, vermelho. Aconteceu aqui, ó. Aqui eu tenho exatamente isso. Vermelho, verde, vermelho, não importa o formato. O que eu vou fazer? Vou colocar uma ordem de entrada na superação da máxima e vou deixar o mercado me acionar. Porém, repara o que aconteceu logo depois, cara. Eu tive novamente esse padrão aqui, ó. Vermelho, verde, vermelho. Então eu não preciso deixar minha ordem aqui. Eu puxo ela aqui para baixo. E aí sim, mercado me acionando, tô dentro do trade. Vou colocar o meu stop abaixo da mínima desse movimento e o alvo é muito importante e eu vou definir de acordo com a taxa de acerto e o payoff, onde eu explico dentro do treinamento. Fato é que eu tenho aqui o padrão e o mercado começa a sambar e evolui muitíssimo bem. Entende o que está por trás da realização frustrada? Eu tenho uma pressão de venda aqui, acredite se quiser, eu tive uma galera tentando reverter a tendência aqui, assim como aconteceu aqui. Mas aqui eu tive e eu peguei o contrapé. Goleiro para o lado, bola para o outro. No que acionou os stops dos vendidos, eu entro comprando. E eu vou fazendo isso enquanto o mercado deixar os preços acima da média móvel de 9. No momento em que ela é perdida, eu já não tenho mais possibilidade de entrada por essa estratégia. Mas podemos ter por outra. Nossa terceira estratégia é o preço de reversão. Como entrar no momento exato de inflexão de mercado. Mercado está caindo, como é que eu sei que o mercado vai começar a subir a partir desse ponto, Lawrence? Para isso que vai servir o preço de reversão. O preço de reversão, portanto, é um momento de inflexão, mas a forma que eu utilizo ele é diferente do que a maioria pensa. Eu não vou esperar um ativo cair que nem uma bigorna, esperar o preço de reversão acontecer e buscar a reversão do mercado. Não, cara, isso é uma maneira que eu considero amadora e, além disso, muito difícil de ser operado. O que eu vou fazer é operar também a favor da tendência. E eu vou esperar o mercado
recuar, corrigir até uma faixa aonde eu entenda que faça sentido ter essa estratégia, e aí sim eu vou buscar ela. O que é o preço de reversão? O preço de reversão é um candle que tem a mínima mais baixa do que os últimos 2 candles e o fechamento mais alto do que o candle anterior. Simples assim. Repara, cara, tenho aqui um processo de correção e tenho aqui o preço de reversão. O que ele é? Um candle que tem a mínima mais baixa do que os últimos 2 candles, que é o primeiro critério que nós temos aqui, e o fechamento acima do fechamento do candle prévio. Segundo critério, tenho, portanto, o candle de reversão, que além desses dois tem outros pontos também muito importantes. Tenho ele aqui, coloco a entrada na superação da máxima desse candle, com o stop ficando imediatamente abaixo da sua mínima. Só vou tirar aqui para te conseguir visualizar melhor. Tá ali o stop, superação da máxima, candle acionado. E agora o objetivo é retomar a tendência que já vinha acontecendo depois dessa correção. E novamente, nós vamos pegar um movimento ascendente. Se aparecer mais um preço de reversão, a gente pode entrar mais uma vez e assim nós vamos fazendo sucessivamente e surfando toda essa tendência com diferentes estratégias de maneira objetiva, profissional, identificando exatamente os pontos de entrada, stop e alvo de maneira muito correta. E um grande lance que facilita muito as estratégias na hora de buscar alvos é observar as 3 médias, o alinhamento das 3 médias, da média curta, da média média e da média longa. Esse alinhamento faz com que nós consigamos entrar em movimentos muito mais suaves e, por consequência, os nossos alvos sejam alcançados de maneira muito mais fácil. Esse alinhamento tem uma maneira específica de observar, plotar e identificar os melhores trades. Se quiser te aprofundar nesse assunto, eu vou deixar um vídeo inteiro aqui para ti, os segredos das médias móveis, e tu vai poder entender exatamente o que eu tô trazendo. Tenho certeza que tu vai gostar. Tamo junto, te vejo lá.